Olá, bom dia a todos, bem-vindos à TVD, obrigada pela audiência, muito bom estar de volta aqui com vocês, eu estava com saudade. Fizemos um pequeno intervalo por conta do Security Leaders Norte-Nordeste, sei que muitos de vocês também nos acompanharam no Security Leaders, que agora, por ser virtual, ele traz os líderes da região, mas também todos vocês participam, mas a TVD está aqui de volta no nosso programa semanal, então muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada também pela participação aqui de todos os nossos convidados. Hoje, eu diria que nós temos uma manhã muito especial, nós estamos reunindo líderes de um setor importantíssimo, não só do ponto de vista digital, mas do ponto de vista de sociedade. Nós sabemos que nós só podemos evoluir, só podemos nos tornar realmente uma sociedade de ponta, se nós tivermos um setor de educação forte, né? E a tecnologia hoje é uma grande aliada para isso, para levar a educação em vários pontos desse país, um país tão grande, de levar essa transformação, e com a pandemia a gente viu isso acontecer de uma forma muito acelerada. Então todos, de certa forma, se integraram muito no mundo digital. Mas isso também trouxe grandes desafios, e é por essa razão que nós estamos aqui hoje reunindo esse setor, para falar dessa grande transformação, desses desafios, ter um olhar para o próximo ano, de quais são esses desafios que também vêm por aí, mas com certeza essa união, esse compartilhamento, ele é fundamental para enfrentarmos esse grande desafio. Então, por isso que é importante, e eu saúdo todos que estão aqui participando conosco. Nós contamos com a McAfee e a NetSave, nossas parceiras, e nós estamos, na verdade, fazendo uma série aqui na TVD em parceria com a McAfee. Nós estamos falando por setores, né? Já falamos com o setor de saúde, que foi um excelente debate também, um setor muito importante. Hoje estamos reunindo educação, e ainda, logo em seguida, no mês de dezembro, vamos estar reunindo também o setor de governo. E eu gosto muito dos debates verticais, porque nós temos a oportunidade, primeiro, de criar essa integração maior entre todos vocês, e segundo, porque a gente consegue ter um olhar mais aprofundado sobre os temas. Então, hoje nós elegemos um tema que é o tema que eu acredito que esteja também na pauta de todos vocês. Eu vou trazer aqui alguns dados, antes da gente iniciar, que eu considero bastante importante. São alguns dados globais, mas também alguns dados de Brasil, né? 5 países sofreram ataques de ransomware de forma massiva: Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, África do Sul e Brasil. Em termos de verticais, o setor mais atingido por ataques de ransomware foi o governo, com um crescimento de 917% em relação ao mesmo período em 2020. Em seguida, vem a vertical de educação, 615% de aumento de ataques, são dados globais. E o terceiro, saúde, 594% de crescimento. E varejo, com 264 em violações. Então, esse dado global já mostra a importância desse setor, e principalmente porque estamos aqui reunidos hoje. No Brasil, a gente também foi atrás de um dado, durante o mês de julho, avaliando logo aí o período, né, pós-pandemia, e já, claro, nós estávamos em pandemia, mas já tínhamos passado aí do período mais crítico, o número de ataques semanais por organização aumentou 19%, totalizando uma média de 377 ataques. Então, o Brasil, 17º país mais visado por essa tendência de ataque no setor de educação. E é com esse contexto que eu convido para também dar as boas-vindas Paulo Brito. Paulo Brito, os números assustam, né? Preocupam um pouco, né? Não é fácil, não está sendo fácil para nenhum setor, né, Paulo? Por favor, suas boas-vindas também a todo esse timaço que a gente está reunindo hoje. Legal, obrigado, Graça. Primeiro, bom dia a todos. Novamente agradeço aí a participação de todos nesse evento. Graça, obrigado por toda a organização e toda a equipe da TVD. Sim, de fato preocupa muito. A gente vê cada vez mais os ataques mais direcionados, mais abrangentes, mais complexos, né? A gente vê como
o hacker está se beneficiando muito com esses tipos de ataques. A gente vê que o ataque não é só criptografia, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos chegou a ter uma corte de abastecimento de gasolina, né? A gente está vendo como os ataques estão indo muito além do que só um ataque dentro das empresas, né? Então, esse conteúdo é extremamente relevante e a gente está aqui para ter essa seleção maravilhosa aí de participantes para a gente discutir a fundo dentro dessa vertente de educação. Perfeito, Paulo, obrigada. Valdo, gostaria também que você desse suas boas-vindas aqui a todos os nossos convidados e a nossa super audiência, ligadíssima na TVD. Bom dia a todos, obrigado audiência, obrigado convidados, obrigado Graça, mais um trabalho excelente. Mais um setor que se beneficiou bastante aí dos avanços tecnológicos implementando. Eu acho que todo mundo que trabalha na área de tecnologia sempre anseia por ter as tecnologias sendo implementadas. A gente vê o mundo dinâmico que a tecnologia cria, e essa tecnologia hoje à disposição para a gente ter menos burocracia, para a gente ter mais agilidade, mas a contrapartida disso, que é a gente ter um controle extremo dessa tecnologia para que a gente não sofra com perdas de informações, pois as informações hoje são muito disponíveis. Então, é muito bom ver aí um grupo seleto de profissionais da área trabalhando num setor tão importante para todos, discutindo e debatendo como manter esse setor na vanguarda e sempre seguro. Então, estamos juntos aqui e agradeço muito a participação de todos. Obrigada, Valdo. Pessoal, como a Leia falou, aqui no nosso Esquenta, e todo mundo que nos acompanha sabe que eu procuro criar cada vez mais uma interação entre o que acontece aqui e vocês. Vocês também começam no Esquenta comigo, já recebi aqui várias mensagens de boas-vindas, comentários, muito bom. Vamos nos unir aí nessa grande discussão. E nós temos aqui, no setor de educação, a gente conseguiu algo fenomenal, né? Isso mostra a diversidade desse setor. Nós temos profissionais, líderes muito mais focados, né, no dia a dia em segurança. Temos aqui também líderes de IT, que também estão olhando bastante para a segurança, e temos líderes em áreas executivas, né, CEOs, diretores. Então, com certeza, essa diversidade vai trazer uma representatividade muito maior para o nosso debate. Eu vou começar com um time de CISOs, vou trazer um grande companheiro, que é o Henrique Lucena, que já esteve comigo aí em diversas oportunidades. E, Henrique, nós temos aí como primeiro tópico avaliar os ataques de ransomware despertando aí um senso de urgência. E eu também comecei o debate mostrando esses números. Nós que já temos uma estrada aí de estarmos juntos, Lucena, muitas vezes, piorou bastante. Você acha que hoje está preocupando muito mais, o ransomware é o que está tirando aí o sono? Como é que vocês estão lidando no dia a dia com esse alerta vermelho num grupo que cresceu mais ainda, né, agora, né, Lucena? Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Realmente, a questão de ransomware é algo que realmente tira o sono, e eu vejo que isso está crescendo até por essas novas maneiras de disseminar ransomware, de ransomware as a service, que você pode ter uma pessoa dentro do seu próprio time, dentro da sua própria empresa, fazendo um trabalho de uma maneira a criar um ataque interno e criar muitos problemas para a gente. Então, a gente continua, né, sempre batendo naquela tecla que a conscientização continua sendo a primeira linha de defesa, mas agora a gente principalmente tem que começar a analisar funcionários, satisfação dos mesmos, porque a qualquer momento a gente pode ter essa questão de ter esse risco interno. Então a gente passa a ter, não só olhando barreiras, né, falar de EDR, todas essas coisas que a gente sempre fala de tecnologia, mas a gente passa a ter realmente um vetor novo de ataque a mais para se preocupar, né? Antes a gente só se preocupava com fraudes em sistemas, tudo mais, agora a gente pensa em realmente atacantes internos e realmente isso tem preocupado bastante. Então a gente passa
essa questão de conscientizar, está sempre muito mais próximo dos colaboradores, levando o assunto de segurança para mostrar para eles a questão de responsabilidade deles no dia a dia com a gente. Perfeito. É muito bom, Henrique Lucena aqui, representando a Anima Educação, todos vocês conhecem, né? Instituições de ensino bastante conhecidas, como São Judas, a Anhembi Morumbi. Muito obrigada, Lucena, você vai voltar já já com a gente. Vamos continuar nessa rodada. Quero trazer também companheiro aí já de vários debates, André Tritapep, Cogna, participando aqui também conosco. André, na sua visão, você concorda com o Lucena? Você acha que o que estressou mais, né, é essa entrada também maciça de todos esses novos personagens, né, que a própria pandemia trouxe, e os professores, o mundo cada vez mais digital, alunos, todo mundo. Então, as preocupações aí aumentam também. Como é que está sendo para você aí no grupo esse desafio, principalmente com o Rensor, que é hoje o que tira o sono aí da turma? Bom dia. Bom dia, audiência. Bom dia, Graça. É um prazer participar novamente aqui no TVD. Me sinto, como comentei com você, em casa. É muito gratificante a gente contribuir. Sim, eu acho que, sendo totalmente transparente, o CISO que hoje estiver na cadeira, falar que não dorme tranquilo, tem uma figura bem emblemática, né, que roda hoje no dia a dia, que na verdade você vê as posições e sempre você olha a última do CISO, normalmente a cama está sempre bem arrumada, né, porque o CISO, infelizmente, hoje é uma profissão que ele carece de uma atenção, né, para os negócios. Eu acho que, principalmente no setor de educação, a transformação digital que a companhia e o que qualquer setor de educação está vivenciando, né? Você tem multi-devices, multiplataformas, multimétodos de entrega, e a gente tem que imaginar que não existe mais perímetro. Hoje ele é anywhere, anyplace, e você tem que pensar nisso tudo com segurança. Pensando nos conceitos de security by design, de privacy by design muitas vezes, e eu costumo brigar que tantas vezes a gente olhando ali, você olha ali a top de 10 de vulnerabilidades em desenvolvimento seguro, perspectiva de cloud, a boa e velha higienização ou a gestão básica de segurança, ela ganha uma perspectiva muito grande. Ah, mas isso daí todo mundo faz, ok, mas se você olhar para a maioria dos ataques, 90% dos casos você acaba entrando pelo ponto de higienização. Pontos que já estão batidos, que a gente sempre fala, como phishing, ou como muitas vezes o colaborador, o usuário acabar entregando a credencial, isso continua acontecendo. Então, eu acho que sim, este é um dos pontos que, apesar de trabalharmos, você fortalecer cada vez mais a conscientização, colocar na sociedade, toma tempo e continua sendo porta de exploração, né? Sim, sim. Pessoal, um recado aqui importante, muitos estão aqui me perguntando, né, são muitos grupos educacionais, todos os detalhes sobre a bio de todos que estão participando, os grupos, eu não vou fazer a leitura aqui para a gente não roubar tempo aqui da nossa discussão, mas aí na página de transmissão vocês têm acesso à bio e a detalhes de todos eles. E caso vocês já sabem, queiram entrar em contato com qualquer um dos participantes, vocês mandem aqui para a gente, o Bruno, nosso jornalista, está aí no tete-a-tete com vocês na audiência, e é só vocês mandarem para cá que a gente encaminha para eles, tá bom? Mas qualquer detalhe a mais aí, com certeza vocês vão encontrar nessa bio super detalhada que tem aí disponível para vocês. Bem, vamos continuar aqui nessa primeira rodada, super importante aqui, sabendo se o Renato Lima, CISO no Grupo Marista, também não está dormindo, Renato Lima? Conta para a gente aí, porque parece que os CISOs estão tendo aí um desafio. Esse tal de ransomware, né, tem tirado sono, né, Renato? Tem tirado. Eu não vou fazer um repique do que os meus amigos falaram aqui, né? Quando a gente fala de ameaças, a gente sabe que tem aí os vetores internos e externos, né? Eu vou só fazer um complemento, e tudo que eles falaram são coisas que estão no nosso painel aqui. Evidentemente que existe elos frágeis, o ser humano, né? Ele pode trabalhar para o bem, pode trabalhar para o mal. Os nossos colaboradores, às vezes por uma questão de falta de conhecimento dentro do seu universo digital,
também geram ameaça e riscos para o ambiente corporativo. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, principalmente com o papel de CISO, de alinhar o plano estratégico de negócio com um plano diretor de segurança da informação. Então, a gente sempre faz uma conexão de ter a leitura do negócio primeiro, para a gente saber quais são os riscos e os passos que a gente precisa fazer para remediar ou para criar as nossas camadas de segurança. E, evidentemente, que tudo que eles falaram aqui, muitas delas, inclusive, são commodities, né? Eu vou fazer um teste de phishing, eu vou implementar uma solução de firewall, WAF, antivírus, EDR, isso é tudo commodity. Isso é tudo a versão 1.0 dentro do universo de segurança cibernética, que você não pode deixar de ter, né? É commodity, não tem como fugir. O que a gente tem feito é se aproximar muito dos colaboradores. E dentro do universo educacional, a gente tem alguns papéis que são... tem algumas peculiaridades em relação a outros segmentos. E quando você está no universo educacional, você tem o aluno dentro da sua rede, né? E o aluno, ele é tão importante do ponto de vista de conscientização quanto os colaboradores. E aí, como que a gente atinge isso? Porque em muitas instituições, eu compartilho aqui a experiência, e os meus amigos talvez possam complementar, até por me provocar, o elo mais fraco de proteção, às vezes, é o aluno. E não basta você ter um monte de ferramentas para poder se proteger no universo corporativo, e quando você está no lado dos papéis relacionados a aluno, o ecossistema, né, que está por trás dele, ferramental, famílias responsáveis, eu estou falando de ensino básico, fundamental, universitário, superior, a gente tem que ter um cuidado especial. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com o negócio. Eu preciso, como CISO, não ser o bit byte. Eu tenho que traduzir o que eu faço do ponto de vista técnico para a questão de negócio. Então, quando eu implemento uma solução, quando eu invisto um recurso financeiro para criar uma camada nova de proteção, eu tenho que traduzir isso em uma questão de geração de valor para o negócio. Eu não posso simplesmente usar a política do terror. Gente, ou a gente investe ou o ransomware vai entrar aqui. Então, a gente tem que ter uma proximidade muito grande com o negócio e fazer primeiro entender, né? Entender como que se faz negócio dentro do segmento de educação, né? E, a partir daí, poder prover as soluções que mais se adequam a esse universo. Esse é o nosso desafio aqui. A gente tem feito uma proximidade muito grande. A gente tem criado um universo onde o colaborador ele tem uma intersecção no mundo corporativo e no mundo pessoal. O que você faz no mundo corporativo hoje interfere também no seu pessoal e vice-versa. Sim. Porque, ao mesmo tempo que eu estou usando o meu computador para trabalhar, existem outros colaboradores que o filho está usando o computador. Compartilhado, né, Renato? Não tem o que fazer, tem o que fazer, então a gente disponibiliza antivírus de graça para os colaboradores, para seus computadores pessoais, a gente usa gamificação, inclusive estendendo para os familiares, entendeu? E segurança cibernética, então algumas coisas que a gente tem feito para também levar a proteção para os colaboradores fora do perímetro corporativo. Perfeito. Então, essa é a visão nossa aqui. Muito bom. Essas três visões aqui que já foram trazidas, principalmente pelos profissionais, pelos líderes que estão aí nessa cadeira de CISO, é muito interessante, muito complementar. Eu gostaria já de criar uma interação aqui, convidar Paulo Brito, quero trazer você já para fazer um comentário aqui, já conectando com a plateia. O Vitor Murat está nos acompanhando, ele é da área de segurança do governo do Estado do Espírito Santo, está achando bastante interessante já esses primeiros momentos aqui do nosso debate, mas ele coloca um desafio que eu acho interessante. Ouvindo aqui os participantes, Paulo, a gente já percebe que o desafio ele ficou maior, principalmente com a entrada desses novos colaboradores, mas não a entrada deles porque eles já estavam dentro do processo, mas a entrada digital, né? A participação de todos esses colaboradores no mundo digital. Então, a pergunta do Vitor, que eu reforço aqui, a conscientização, Paulo, sempre é importante, né? É preciso conscientizar, como o próprio Renato colocou, gamificação envolvendo até a família, porque hoje esse é o ambiente,
Mas e o desafio do ponto de vista tecnológico, né? Como é que você vê nesse novo cenário hoje, como é que está sendo esse desafio tecnológico com esse digital tão importante agora e com tantos entrantes participando desse segmento? Perfeito, Graça. É uma ótima colocação. De fato, foi dito algo muito interessante, que hoje não há um perímetro mais, né? Antigamente, Exato. você tinha tudo ali dentro da empresa, tudo on-premise, controlado. Hoje não. Hoje, com a parte da pandemia, você está em casa, usando soluções em nuvem, não existe mais essa parte de perímetro. Então, essa parte tecnológica, ela acaba sendo ainda mais importante, porque a gente precisa de mais camadas de segurança para manter o ambiente seguro, né? Então, assim, falando de conscientização, eu acho perfeito, é uma coisa necessária, mas, às vezes, não tem como. Às vezes vem um ataque extremamente direcionado, às vezes, independente da conscientização, como foi dito pela Luciana, pode ser algo interno, alguém pode acabar sendo vítima de um phishing, por exemplo, Sim. por mais que tenha conscientização. Então, é necessário, sim, que tenha soluções em diversas camadas, mas eu vejo como mais importante a parte do dispositivo do endpoint, da máquina, o ponto final onde geralmente são os ataques. Então, nesse ponto de vista, existe uma gama de tecnologias que podem ser utilizadas, né? O Luciana já mencionou, a EDR é uma que contribui forte para isso, entre outras. E isso é extremamente relevante para que o ambiente fique seguro. Tem o antivírus tradicional, é extremamente importante, mas com os ataques direcionados também se necessitam soluções um pouco mais avançadas também. Perfeito. Vou trazer aqui agora, para já fazer um contraponto, o Cury, do Colégio Bandeirantes, que tem uma visão de TI e, com certeza, né, de segurança também. E, Cury, já esquentando aqui o nosso debate, você concorda um pouco com a colocação do Paulo e também pelos demais, né? A gente tem, de um lado, um desafio da conscientização, mas, por outro, também um desafio de um setor de avançar nessa proteção na ponta, né, Cury? Como é que você vê esse equilíbrio? E, principalmente, Cury, vou tocar você um pouquinho, num setor que muitos dizem que ainda precisa investir mais, elevar mais a maturidade de segurança e de tecnologia. Como é que você vê isso, Cury? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer novamente estar aqui com vocês e com esse time de feras, então é um privilégio. Realmente, a questão de segurança na educação, na verdade, a questão de segurança, como uma maneira geral, você não pode imaginar apenas um processo, uma tecnologia ou um único ponto de solução para esse problema. Essa é uma questão de 360 graus, não tem uma resposta única e certa. Não é tão somente o sistema, o software e a segurança e o endpoint que vai te trazer uma segurança de 100% nesse momento. Você tem o usuário, você tem a conscientização, você, na verdade, tem uma cadeia muito grande de figuras que fazem parte desse fio que é extremamente frágil da segurança da informação. E na educação, não tão e somente na educação, mas em todas as vertentes, né? Mas na educação muito forte dessa questão da formação do indivíduo com consciência de tecnologia. Cada dia mais, né? Exatamente, cada dia mais as crianças mais cedo se conectam. Dentro da educação, isso é um desafio pedagógico, porque faz parte de um processo de aprendizado. Então, você tem, como já foi dito aqui, a questão de gamificação, que é fantástica na evolução pedagógica dos alunos, e os professores também gostam bastante pelo desafio, pela gestão dessa informação. E aí, então, você tem esse desafio de conscientizar o aluno de como se comportar no ambiente virtual, para que ele não fique vulnerável, mas, ao mesmo tempo, ele não fique sem o acesso ao que é necessário para aquela evolução pedagógica, evolução de conexão e de conscientização de uma maneira geral. O desafio é muito grande para a tecnologia, porque a gente não pode, como já foi dito aqui, ser
um entrave para o negócio. E isso vale para qualquer vertical e para a educação cada dia mais, por conta dessa questão dos menores. Então, você tem que ter mecanismos de segurança que garantam esses ataques direcionados, como foi dito, porque, nesse caso, o usuário não tem uma ação efetiva naquele ataque, mas, ao mesmo tempo, isso é necessário para que garanta o mínimo de segurança para o usuário da ponta. E aí você tem o Bring Device, é um outro desafio gigantesco, porque você não faz a gestão do dispositivo que está do outro lado. Você precisa dar conectividade, você precisa dar acesso, você precisa garantir que o professor, o aluno e a família tenham acesso 24 horas por dia no celular, onde quer que ele esteja. Pode estar na praia e resolva algum tipo de coisa. Então, é um processo, como eu disse, de 360 graus. Tem que começar cada dia mais cedo. Hoje, qualquer criança aí de 6 a 10 anos já tem um dispositivo na rede social ou conectado. Então, nosso papel como tecnologia, nosso papel como instituição de ensino é justamente prover esse tipo de engajamento com a segurança. Os ransomwares são um exemplo, mas a gente sabe que, tecnicamente falando, a gente tem muitos outros riscos dentro de um ambiente virtual. Então, com certeza. É aqui que a gente entra nesse processo que não é simples, mas tem que ser feito, e é uma tarefa de dia a dia. A gente não dorme pensando em outra coisa que não seja a segurança da informação e a segurança do indivíduo. Perfeito. Muito, muito bom, Cury. Me chama a atenção, eu quero trazer outro líder de TI, o Luciano Lopes, que está aqui com a gente também, da Uniub. É muito interessante ouvindo todos vocês, e assim, alguns participantes da plateia também estão colocando isso, que é esse papel, né? Quando a gente está falando de educação, do setor de educação, a gente acaba percebendo que em todos os setores, a palavra que a gente mais ouve é justamente educação digital. Todo tempo a gente vê a importância, né, da educação digital. E quando a gente traz o setor de educação, parece, né, Luciano, que, como o próprio Cury enfatizou, essa missão, esse trabalho de levar essa educação se torna quase que intrínseco ao setor, né? Afinal, estamos falando de um setor que tem por princípio, né, fazer isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa missão, mas, ao mesmo tempo, como equilibrar isso também com os avanços tecnológicos e com um setor que precisa buscar uma maior maturidade, como eu enfatizei para o Cury. Como buscar esse equilíbrio, na sua opinião? Muito bem. Bom dia, Graça. Bom dia, colegas. Bom dia, dia, audiência. Olha só, Graça, você foi num ponto que era justamente um gancho que eu queria puxar aqui a partir de um comentário inicial do Renato, perdão. A nossa responsabilidade enquanto educadores, ou enquanto técnicos administrativos, no bastidor da escola, promovendo a TI e a segurança da informação, essa responsabilidade nossa só aumenta, só tem aumentado. Como aumenta também, você perguntou mais cedo se a gente está dormindo bem. A partir do momento que você entra no segundo semestre da faculdade, que você percebe o que você vai enfrentar ali na frente, você sabe que dormir bem não é algo que talvez você vai ter a vida toda. Saúde mental precisa estar equilibrada. Mas você sabe, Luciano, que o pessoal costuma dizer que os diretores de TI, né, e tal, dormem melhor que os CISOs. Eu não sei, não quero colocar fogo aqui no parquinho do nosso debate, mas... Olha, não sei. Pode ser, mas como eu venho da área de segurança antes de assumir a liderança da instituição, eu acho que esse hábito, né? Então, eu mantive, sabe? Então tá certo. Você saiu muito bem, Luciano. E quanto mais o tempo passa, mais aumentam os desafios na segurança da informação, mais pratos a gente tem que equilibrar. E a pergunta que a TVD colocou para esse evento, né, se o setor de educação está fazendo dever de casa, eu pensei um pouquinho ontem à noite. Falei, bom, fazer dever de casa na escola, eu também atuo na sala de aula, o aluno não tem que fazer todos os deveres de casa, porque ele vai ter que ter ali 60%, 70% da média para passar de semestre, para passar de ano, né?
Agora, tem dever de casa que, se a segurança não fizer, ele toma bomba só por não ter feito nenhum dever de casa. Então, aquela pergunta assim, você está fazendo dever de casa, é como o presidente da empresa chegar e falar assim, a gente está seguro? Bom, a resposta não pode ser não. A gente está seguro, mas quão seguro a gente está? Quanto do dever de casa a gente está conseguindo fazer? E eu acho que a maior contribuição que as escolas podem fazer para a sociedade, levar isso como pauta governamental no Congresso, em algum momento, talvez seja uma utopia e alguém não concorde comigo, mas em algum momento a gente precisa inserir na matriz curricular, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, chegando na educação superior, a cibersegurança. Alguns anos atrás, talvez não imaginaríamos que robótica estaria na matriz curricular de ensino fundamental, a mesma coisa com escolas bilíngues, que agora são muito mais comuns, né? E cibersegurança precisa entrar nisso também. É claro que isso, falando em business, não é tão atrativo, né? E é ruim também misturar educação e business, porque a gente corre o risco de passar a ideia de que a gente está falando da mercantilização da educação, não se trata disso, mas eu acho que a principal lição de casa que nós podemos fazer, ou podemos buscar uma reflexão, é inserir esse assunto na matriz curricular, desde, se não da educação infantil, mas você falou agora há pouco, alguém falou agora há pouco, criança de 5, 6 anos tem seus dispositivos, então também, né, pensando por esse lado. E aí, vou respondendo a sua pergunta, como equilibrar isso? Na verdade, eu acho que a gente estimula, né, a partir do momento em que o ransomware aí leva o assunto para a mídia, sai só da mídia especializada e entra no dia a dia, entra no programa de domingo, entra no jornal da noite, fica um pouco mais fácil ou menos penoso convencer aí os pais, convencer os presidentes das empresas a realmente a quebrar aquela barreira. Olha, se TI custa caro, segurança da informação também vai custar caro no sentido de trazer os resultados esperados. Então, conciliando isso, de que forma? Combinando o melhor desses mundos. É a minha opinião, é o que eu vejo, Graça. Perfeito. Muito bom. Estou aqui também em contato com a plateia, e já temos aqui uma colocação importante. Eu quero trazer um pouco o Valdo também para essa conversa nossa, Valdo. E um dos desafios que está sendo colocado aqui é que hoje, além do setor ter, né, como premissa essa missão mesmo, né, de levar a educação, a implementação também das soluções de segurança nos ambientes educacionais, elas também passam pela dificuldade de qualificação, de mão de obra especializada. Então, Valdo, tem algumas questões aqui que depois eu quero rebater também com eles, mas como que você está acompanhando isso hoje? Hoje a gente também, estamos falando de educação, de um lado, a educação da ponta, mas também temos uma crise aí de qualificação de profissionais no setor, no próprio setor de TI e de segurança também, né, Valdo? Como é que você, que acompanha bem de perto isso, pode contribuir um pouco também com essa colocação? A gente não só acompanha, como sofre, né, Graça? Então, né? Quando você acompanha um setor, um tipo de negócio há 30 anos e você vê isso ser cíclico, né? Parece até música de uma banda só. Mas o que a gente vê é uma deficiência muito grande de formação de profissional. Você tem uma deficiência muito expressiva de formação tecnológica, e aí cabe tanto aos fabricantes quanto aos parceiros de tecnologia a criar essa rotina de educação dos seus funcionários para eles poderem estarem aptos a manusear as ferramentas. E a gente vê uma diferença gigantesca entre você conhecer a ferramenta a fundo e fazer uma implementação que seja compatível com o ambiente e com o momento da empresa, né? Então, a gente sabe que em tecnologia você tem diversas formas de atuar e fazer diversos tunnings que fazem uma diferença gigantesca no momento ali de grave ataque ou no momento de necessidade de grande produção.
Então, o aproveitamento da ferramenta no momento certo traz um benefício para todos. Eu adorei o comentário do Luciano, e eu acho que isso deveria ser até um mantra entre todos, né? Então, a gente não precisa colocar isso só para nós profissionais. Para nós, a linguagem da tecnologia é do dia a dia, então para nós fica um pouco mais fácil. Mas é quase como que você acompanhando um químico conversando com outro químico, o cara que vê a gente conversando às vezes acha que é um mundo paralelo. Mas como a tecnologia está tão intrínseca no nosso dia a dia, isso deveria fazer parte do currículo do café da manhã das pessoas, porque o que a gente vê saindo do mundo de business é as pessoas dentro de casa disponibilizando conteúdo para os seus filhos que são impróprios. E a gente tem formas, às vezes até bastante simples, de criar barreiras para isso, que não são exploradas porque a pessoa tem medo de clicar em alguma coisa e falar que vai desinstalar tudo e vai sumir. Então, as pessoas têm que tirar essa barreira de que a tecnologia é algo sobrenatural, né? Ela é algo diferente de você fazer uma massa de pão, mas ela é tão simples quanto a partir do momento que você se dedica um pouco a entender. Hoje, cada vez mais, os manuais são autoexplicativos, você tem acessos a conteúdos riquíssimos na internet para você criar essas primeiras barreiras dentro de casa. E, obviamente, dentro dos ambientes corporativos, a gente precisa de profissionais que estejam atuando, conhecendo as ferramentas, e todos aí sabem, né? Dentro desse perfil, a gente não pode dormir um dia, porque as tecnologias mudam o tempo inteiro, e se a gente não se atualizar, no outro dia aquela tecnologia já deixou de te ajudar e ela passa a te complicar. Perfeito. Pessoal, antes da gente finalizar essa primeira rodada, que é uma rodada bem de pensata e abrir, né, para a participação de todos, interagir mais, eu quero trazer o Daniel Couto, da PUC, para complementar essa visão, né? Eu comecei ouvindo, né, no primeiro, selecionei aqui alguns líderes, tem mais líderes aqui, com certeza, de segurança, que também vão participar, depois ouvimos um pouco os líderes de TI, e agora eu trago o Daniel aí numa função que o próprio Renato colocou muito bem também na sua fala, né? Tem que olhar para o negócio educação, né? O business educação. Então, a gente passou por conscientização, super importante, passou por recursos tecnológicos que, junto com conscientização, precisam criar um equilíbrio, mas existe o business educação aí acima de tudo. Não deixa de ser como qualquer outro business de qualquer setor. Para você ter uma ideia, eu quero complementar aqui o comentário do Rogério Padilha. Ele é do Carrefour, e ele diz o seguinte: como bem falou o Renato, a tecnologia está à disposição como suporte ao combate às ações ilícitas no mundo digital. Porém, precisamos acompanhar, orientar, saber usar essa tecnologia, principalmente olhando o business, né? No caso, o varejo. Então, ele quer saber como é que fica essa questão do business nesse contexto também. Daniel. Bom, muito bem, bom dia. Participando pela primeira vez também, uma satisfação. Tem um time aqui de super feras aqui, sensacional. Né? Eu já fui da área mais técnica, né? Eu brinco, falo que meu e-mail na universidade é Daniel, meu primeiro nome só, porque eu fui na época eu era estudante e instalei o primeiro servidor de e-mail da universidade. Isso faz tempo, Uau. Né? Então lá a gente sofria muito, e era muito interessante que era uma época, já faz bem mais que 2 anos, em que às vezes a gente ficava uma semana com a internet, sem link, e ninguém reclamava, não tinha nada. E hoje a situação é muito inversa. Se você ficar 2 minutos, 1 minuto sem internet, já começa a chover reclamações, coisas do tipo, né? Sobre o business, é sensacional, porque eu vi aqui falando de... nós temos os alunos, e no caso eu fico na faculdade de exatas, e meus alunos da área de computação, eles iam nos laboratórios e instalavam aqueles aplicativos de ficar lendo o teclado, né, para pegar a senha dos outros alunos e senha das coisas. Então,
isso eu acho que já superamos, né? Mas ainda para a gente ter uma ideia como é a mentalidade de quem é da área de exatas e quem não está na área de exatas, que às vezes não sabe o que é bit, né? O que é um byte. Então, os desafios dessa educação assim, é extremamente grande, né? Um dos pontos positivos que a gente vê com a nova BNCC, né, para o ensino fundamental e médio, é a ideia da cultura digital, né, onde começa a trazer a ideia do pensamento computacional. Ainda há uma dificuldade, porque quando você pega os professores que dão aula nos colégios, eles não tiveram formação em tecnologia, eles não tiveram formação nessa área. Então, você fala assim, professor, a partir de hoje você tem que trazer a cultura digital para o seu estudante, não é trivial, né? E eu vi uma vez uma palestra, um grupo falando, olha, a gente está trazendo o pensamento computacional, é super simples de entender o pensamento computacional, a gente traz aqui um exercício, você vai para uma padaria e vê como é que faz pão. Aí eu falei, uai, tem alguma coisa errada no pensamento computacional aí, né? Então, a gente sofre com também muita desinformação, né? E uma das coisas importantes aqui, que eu acho que todos os CISOs e os nossos colegas de TI aqui vão perceber e podem falar, a academia ela não tem um espírito corporativo, de uma corporação, de uma empresa. O negócio do professor é trabalhar o aluno, trabalhar a sala de aula, e, de repente, vem esse pessoal de TI, porque eu estou na área acadêmica, é fácil de eu falar agora, vem esse pessoal de TI e fala assim, olha, você tem que usar esse sistema, você tem que usar essa situação, essas coisas, né? Só que a preocupação do professor é outra, né? Então, a gente tem aí um conflito que eu acho que a gente, devagarzinho, vai melhorando. Os professores, de uma forma geral, acabam aceitando as coisas, senão também não conseguem fazer nada. Mas esse olhar corporativo que os professores, de uma forma geral, mesmo os estudantes, não têm, né? Eu vejo um desafio muito grande para a área de segurança, para a área de cuidar da privacidade, de todos esses elementos. Eu lembro que quando a gente estava instalando rede no campus, a gente tinha o acesso de uma máquina na sala, né? Hoje a gente tem pelo menos 30 alunos, 50 alunos, são 50 dispositivos conectados na rede, né? E da onde são esses dispositivos, né? Será que eu poderia colocar o estudante que vem no meu campus, vem para a minha aula, ele tem que passar por instalar algum produto, alguma coisa de segurança, para garantir a segurança dele enquanto ele está naquele ambiente, né? Como é que isso daí poderia funcionar, né? Aí a gente tem alguns especialistas aqui, que soluções a gente teria para que o aluno tenha isso, né? Perfeito. E eu ponho só mais uma pimenta rapidinho, eu prometo, professor, quando começa a falar é terrível. Não, mas pode deixar, estou aqui controlando o tempo. Uma das questões que eu vejo do business é essa, né? O professor, ele não, assim, ele tem a preocupação com o negócio da escola, da universidade, mas não, a parte corporativa dele não entra, né? E hoje em dia, a gente em casa, nós aumentamos o número de dispositivos muito, de uma forma muito ampla. Então, hoje você põe uma televisão na sua casa que acessa a rede, que eu estou acessando usando o meu computador, que eu estou acessando um recurso da universidade. Eu tenho equipamentos de assistentes inteligentes, né, que a gente fala, do Google, da Alexa, e a gente vai falando e eles, no meio da conversa, começam a conversar com a gente. O quanto isso pode gerar aberturas e falhas de segurança para a gente receber, né? Perfeito. Acho que é isso de uma forma geral. Mas muito bom você ter finalizado esse primeiro bloco com essa colocação,
Daniel, porque eu quero agora avançar um pouquinho mais nesses desafios que vocês colocaram aqui nessa primeira rodada. O nosso segundo tópico, então, diante disso, né, diante desses desafios que foram muito bem pontuados aqui por, digamos, 3 áreas, 3 visões aí que lidam com educação, o que priorizar, então, na ciberdefesa? Como avançar nesse processo todo, né, com tantas questões? Então, eu vou convidar o Paulo para iniciar a conversa, Paulo, justamente a partir do que o Daniel colocou. São muitos dispositivos, são personagens, como eu tenho falado, né, que atuam de maneiras diferentes, aluno, professor. Então, está surgindo muito essa dúvida aqui também na audiência, de até onde a tecnologia consegue controlar esses dispositivos que estão hoje sendo compartilhados com aluno, professor, tudo dentro desse ambiente híbrido que se tornou agora mesmo quando a gente observa a volta para o presencial, a gente sabe que não tem volta esse caminho que nós percorremos de digitalização, né, Paulo? A gente sabe que mesmo as escolas voltando, mesmo sendo presencial, esse conhecimento, essa relação mais próxima com o digital, ela não tem volta. Então, nós temos que pegar essa cultura e entender um pouco como é que a gente leva essa cultura de cibersegurança para essa ponta, para essa comunidade. Exatamente, Graça. É difícil te falar onde priorizar, porque, assim como o Daniel mencionou, são muitos pontos onde pode haver uma vulnerabilidade, onde pode haver um ataque. Eu acho que aonde geralmente se começa é onde tem a maior parte, e aí eu já havia mencionado antes, acaba sendo o dispositivo, o endpoint, né? É claro, existe a necessidade de ter diversas outras proteções em rede, como foi dito, na parte de conexão, muitas pessoas conectando na rede, você não sabendo o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. O Luciano colocou um ponto extremamente válido também, existem diversos ataques novos hoje, né? Antes era só o WannaCry, Petya, hoje é tanto nome que a gente nem consegue acompanhar mais, né? Tem DarkSide, RancelX, e essa parte que foi dita é se antecipar cada vez mais, né? Então, dentro de um ciclo de ataque, nós precisamos estar cada vez mais, prever mais o ataque. Então, estar protegido antes de chegar na companhia um ataque. Então, nesse sentido, o que a gente sugere realmente ter uma rede de inteligência, primeiro, para você saber se você já está protegido antes da ameaça chegar, e assim que a ameaça chegue, você tenha uma ferramenta, uma solução de resposta a incidente, onde você consegue fazer um hunting de todos, vamos dizer, você faz uma investigação aprofundada de tudo que está acontecendo na sua rede, e aí com um pouco de inteligência artificial, um pouco de junção de toda essa informação, você consiga ter uma ação preventiva antes que, de fato, a ameaça acabe se instalando ou acabe, não só ransomware, né, como foi dito, mas roubo de dados, roubo de credenciais, diversos tipos de ataques que podem ser ruins para qualquer empresa, não só a educação. Perfeito, Paulo. Bem, eu quero agora trazer mais uma rodada com a participação aqui de todos. Deixem aberto também aqueles que quiserem pedir a palavra para a gente já criando uma dinâmica maior. Marcelo Martins, quero trazer você para essa discussão agora. Estamos no segundo tópico, né? Claro, fique à vontade até para comentar o primeiro, onde a gente fez uma grande pensata sobre os desafios, mas vem a pergunta, né? São tantos desafios, tem como priorizar? O Paulo aqui até falou, hoje está difícil, né, priorizar, mas o Paulo defende que, é claro, a gente tem que saber, tem que olhar para a questão da resposta, a gente tem que se preparar para a resposta, caso o ataque aconteça, mas a gente tem que pensar muito também na prevenção, né? Então, nesse sentido, você vê um caminho, vocês têm adotado um modelo de priorizar algumas frentes. Fala um pouco para a gente sobre isso, Marcelo. Oi, Graça. Inicialmente, bom dia a todos, né? Obrigado à TVD pelo convite. Um prazer estar aqui com amigos discutindo um assunto tão importante e interessante, né, nos dias de hoje. O Pentágono, ele
preza muito por algo, né? Acho que várias coisas já foram faladas aqui, coisas muito importantes, mas nós prezamos muito por algo muito importante, que é a colaboração e a parceria entre a comunidade escolar e os nossos fornecedores, né? Nós enxergamos que a parceria é algo muito importante, né? A vertical de educação, ela acaba se beneficiando de uma visão dos grandes fornecedores enxergar a vertical de educação como uma frente muito estratégica, né? Nós que trabalhamos com educação básica, a gente sabe que nós estamos formando os futuros profissionais, né, de mercado, depois vão passar pelas universidades. Então, as grandes empresas enxergam estrategicamente isso como algo muito importante. Então, nós sempre procuramos nos beneficiar dessas parcerias, né? Hoje o Pentágono não trabalha mais nada localmente, nós não temos mais nenhum tipo de arquivo ou sistema local, é tudo em nuvem, né, em nuvem de um parceiro muito grande aí do Pentágono, um parceiro muito forte tecnologicamente, e nós acabamos usufruindo dos benefícios desse parceiro. Então, toda a parte de hospedagem de nuvem, parte de proteção de files, segurança, né, a parte de sistemas a gente hospeda num grande data center, contando com o sistema de segurança deles e tendo a nossa camada de segurança também para fazer uma dupla proteção, né? Nós investimos muito na parte, como já foi dito aqui, na parte de transmissão de conhecimento para toda a comunidade escolar. Então, nós sempre lançamos aí, nós chamamos de pílulas de conhecimento, que são pequenos posts falando sobre a necessidade, a importância, né, em se ter cuidado com mensagens que podem ter algum tipo de risco, no tipo de acesso, dispositivo, como já foi dito aqui, o Cury comentou do 360, achei um termo muito legal, porque realmente é algo que ao tempo todo, 24/7, existe essa possibilidade de acesso. Então, é muito importante sempre ter essa parceria, ter os trabalhos colaborativos. Acho que a própria educação traz muito isso, né? O ensino híbrido hoje chama muito isso, a questão da colaboração. E nós sempre tentamos expandir isso, não só para os nossos alunos, como para os nossos parceiros e toda a comunidade em geral. Muito bom. Daniel, quero trazer você para essa rodada, Daniel Maranhão, e já destacando aqui dois aspectos muito importantes que o Marcelo pontuou quando a gente está nesse segundo tópico, que é a priorização. Anotei aqui, ele falou em colaboração, que inclusive é uma palavra que faz parte muito do dicionário da área de educação, né? Colaboração, e ao mesmo tempo também parceria. E para você, Daniel, o que vocês estão priorizando, o que você acha que é importante priorizar nesse cenário? Bom, primeiramente, bom dia, Graça, equipe TVD, os colegas aqui, né, e todo mundo que está acompanhando a gente hoje nesse debate, né? Olha, hoje realmente essa questão da colaboração ele é muito importante, né? Ele tocou num ponto bem realmente importante nesse sentido. O que acontece, né? A gente tem que tentar priorizar, né? Você tem aquele monte de dispositivos para conectar numa rede. Você tem o pessoal que tem aulas em casa, os colaboradores, professores, né? Hoje a pandemia trouxe isso para a gente, né? Então, essa parte de colaboração é importante. A gente tem os parceiros hoje também, no mesmo sentido que o meu colega, né, o Marcelo, né? Nós temos as ferramentas hoje online, né? Todas as nossas ferramentas hoje são online. A pandemia, na verdade, trouxe isso para a gente, né? Ela acabou acelerando esse processo. A gente já vinha nesse processo há muitos anos atrás, mas eu acho que a pandemia ajudou a acelerar esse processo, né? De migração, né? Dessas ferramentas. Porque, veja bem, hoje a gente tem essas ameaças crescendo cada vez mais, né? A gente tem de um lado essas ameaças o tempo todo, a gente não sabe mais de onde vêm esses ataques, tem muitas, as possibilidades são inúmeras, são enormes, não tem nem como a gente enumerar aqui, né? Mas, por outro lado, a gente tem a questão das ferramentas, né, que nos ajudam, né, nessas proteções, elas também crescem, né? Eu acho que, de repente, é uma questão das pessoas realmente utilizar essas ferramentas, conscientizar as pessoas, né, o quão importantes são essas ferramentas, né, para você criar um ambiente seguro. Então, realmente, você tem essas ameaças, mas você também tem ferramentas hoje que nos ajudam, né, a conter essas ameaças. Então, não basta apenas você utilizar isso, você tem a parte do consentimento das pessoas, você tem o lado mais fraco, que é aquele lado dos alunos, tudo, né? Você tem os alunos hoje utilizando celulares próprios, computadores próprios,
como é que você controla isso? É muito difícil, né? Você não tem como ativamente, né, de alguma forma proteger aquele equipamento, né? Porque, enfim, são equipamentos pessoais, não tem o que fazer muito com relação a isso. Mas, por outro lado, se as tuas ferramentas, elas são efetivas nesse sentido, né, são ferramentas online, você tem várias camadas de proteção, de uma certa forma você consegue até proteger esse lado, né, você consegue ter uma certa proteção. Mas não adianta nada você ter esse monte de ferramentas, essas camadas, sendo que você não tem, as pessoas não percebem de repente a importância disso, né? A gente percebe isso, a gente tem muita dificuldade, principalmente para professores, nessa parte, igual os colegas aqui já comentaram, né? Imagina aquele professor que ele aprendeu a dar aula com uma lousa e um giz, né? Aquele quadro negro, um giz, que ele datilografava provas e coisas, né? Mimeografava provas, essas coisas, né? Como é que você insere na cabeça dessa pessoa? Como é que você passa para essa pessoa a importância da ferramenta, a importância da TI em geral, né? Das ferramentas que a gente tem hoje? Como é que você explica isso para essas pessoas? O quão importante isso é no dia a dia dela, né? Então, assim, eu acho que esse é um desafio muito grande. Realmente, a gente precisa, de alguma certa forma, trazer esse povo para o nosso lado, vamos chamar assim, né? Trazer os professores para o nosso lado, para eles entenderem a importância disso, para realmente, né, a gente poder manter um ambiente seguro, né? Por mais que as ferramentas hoje nos ajudem a isso, mas a gente tem a bomba sempre vai estourar no lado mais fraco, né? Vai sempre estourar para o lado aquela pessoa que recebe aquele e-mail de fotos da praia que ela nunca teve, mas por algum ela motivo não resiste, né? ela vai clicar de algum jeito ali, né? Mesmo arriscado. Então, realmente, você tendo esse trabalho muito grande de conscientização das pessoas, dos próprios alunos, né? A gente, né? Você imagina, os alunos hoje eles já crescem no ambiente digital. Por incrível que pareça, eu acho que os alunos são mais fáceis de você lidar nesse sentido do que os próprios professores que, de repente, cresceram, se profissionalizaram, né, se tornaram professores em uma época que não tinha isso, né? Então, eu acho que o maior desafio aí talvez seja nesse ponto, né? Até a essa área. Você sabe que, na verdade, muitos aqui na audiência estão trazendo quem é mais difícil ser o aluno, ser o professor. Realmente, Daniel, você tem razão. Eu acho que na parte docente está um desafio grande. Olha, muito bom, Daniel, excelente o que você trouxe. Eu tenho já pedidos de palavra aqui do Lucena e depois, na sequência, do Rubem Pimenta. Lucena, você pediu a palavra, você quer complementar nesse segundo bloco aí, por favor? Exato, Graça. Eu queria trazer um pouquinho do que eu tenho visto da minha experiência, né? Porque eu acho que quando eu entrei na área de segurança, a gente sempre fala, ó, precisamos trazer ferramentas, precisamos trazer processo, só que a gente passa 10 anos, 15 anos e a gente continua falando assim, estamos expostos, estamos em riscos, ou seja, as ferramentas estão aí, mas a gente continua sempre com esse medo de ter um incidente. Então, quando hoje me pergunta, né, por onde que eu começo? Eu vou ser bem sincero, por experiência, eu acho que o Brito foi muito feliz no comentário dele, na questão de resposta a incidente, porque, assim, em algum momento a gente vai ter um incidente. Então, você ter um plano de continuidade, você ter um plano de resposta a incidente, esse é o principal, porque, vamos imaginar, você tem a ferramenta implementada, teve um problema de ransomware, como que você vai voltar seu negócio? Como que você vai responder? Como você vai criar o comitê de crise e tudo mais? Não tenho a ferramenta. Eu vou ter o mesmo incidente e eu vou ter que executar o mesmo plano. Então, hoje, eu vejo que, assim, por onde a gente começaria? Eu acho que você ter um plano de resposta e saber o que fazer no incidente, eu acho que isso já vai te trazer um nível de maturidade, até para mostrar para o seu negócio, no sentido de falar assim, ó, estamos descobertos ou cobertos, e o risco está aqui. Mas caso ocorra, eu sei para onde eu vou. Então, se fosse por hoje, por onde a gente começa, eu diria que um plano de continuidade, um plano de resposta a incidente, algo que a gente não demanda muito investimento, eu acho que nos ajuda demais a estar preparado para um possível incidente.
Perfeito, excelente, muito bom. Rubem Pimenta, o que priorizar ou por onde começar, como o próprio Luciano falou, estamos num bloco mais prático aí, né? Arregação das mangas e vendo aí o que a gente pode fazer diante de todo aquele desafio que foi colocado no primeiro bloco, né? O que você acha, Rubem? Ok, obrigado pelo convite, obrigado por rever todos esses feras aí nesse Prazer é nosso. evento. Eu vou só colocar um pouquinho de pimenta, né, para ajudar. Não assim, por acaso, né? não por acaso, né? Seu sobrenome já diz, né, Rubem? Todo mundo acha que é apelido, mas é sobrenome mesmo. Eu sei. Esse problema do cybersecurity, eu acho que a gente poderia resumi-lo em 3 grandes pilares que a gente tem que cuidar. Primeiro é quem está fazendo isso, né? Da onde está vindo. Então, nós estamos falando de como é que eu consigo identificar aquele ID que está fazendo alguma coisa. Então, é quem. Depois, é o como, né? Porque aí o como, eu brinco, eu vi todo o pessoal falando aí do board, como é que você se liga com o board e tal. As pessoas, às vezes, não entenderam que antes, então nós estamos falando de compartilhamento, já começou lá no AVA, lá atrás, muito tempo que a gente está compartilhando coisa. Era que a gente tinha um castelo. O castelo tinha aquele riozinho em volta, e o atacante era um cara que vinha a cavalo para tentar derrubar uma porta, né? Isso era antigamente. Hoje, com o cloud, a maioria das instituições já usam alguma coisa em cloud. A gente perdeu esse perímetro, e hoje um ataque vem, ou então pela rede, ou então vem pelo um drone, né? A gente não sabe de onde é que vai acontecer um ataque no seu castelo, né? Porque vem de tudo quanto é lugar. Então, eu acho que em termos de visão do que precisa ser feito, eu acho que o que surgiu há algum tempo, que seria o Zero Trust, né, é você ter a mentalidade que não pode confiar em ninguém, em nada. É tipo assim, olha, vai acontecer, é uma questão de tempo, né, que isso pode acontecer com a sua instituição, não existe um fornecedor com tudo, não existe uma tecnologia que vá resolver tudo. Então, o que o Marcelo colocou muito bem as parcerias são fundamentais para você fazer um pool de ferramentas que te atenderiam na resposta, na segurança em si como um todo. Aí estamos falando de antivírus, de firewall, vai colocando aí um monte de ferramentas, não precisa ser todos do mesmo fornecedor, porque não existe um. Então, parceria é fundamental. A visão de não confiamos em ninguém do que está acontecendo não é ruim, né? Não está falando assim, você não confia em ninguém, é porque se você não fizer isso e deixar aquele seu estudante ou aluno copiando as coisinhas de um jeito assim tão infantil, não vai dar problema nenhum ele poder fazer isso daí. Vai sim, porque se ele não souber, ele está compartilhando alguma coisa que já tinha um ransomware lá dentro, né? As pessoas que você tem, tanto na escola, professor, aluno e servidor, no meu caso, eu tive uma experiência muito grande com o governo, todos eles podem acontecer, como já foi citado aqui, ele ser recrutado para fazer parte de um ataque, e depois o cara do ransomware vamos fazer um rachadinho aí no que a gente conseguir roubar dessa instituição. Então, segurança, que nem já foi colocado aqui, eu acho que tinha que ser um item educacional, né? Eu tenho uma menina pequena e às vezes ela me pergunta, pai, por que não pode fazer isso? Eu brinco muito com o exemplo do Facebook. Você não sai andando pela rua e a hora que vem vindo uma pessoa qualquer, você chega para ela e fala, você quer ser meu amigo? A pessoa não te conhece, você não faz isso andando na rua. Então, como crianças, por exemplo, que podem ser um vetor de ataque, tem que entender que segurança existe. Existem já cursos aqui em São Paulo muito bacanas de segurança para criança,
que eu acho que deveria estar na sala de aula. Eu acho que um dia isso vai estar, né? Outra coisa é, como é que você catequiza? Você tem que catequizar os professores, como foi dito agora, porque você tem que botar a batina, pega a Bíblia e sai catequizando, porque eles são, entre aspas, têm uma certa barreira ou não têm uma cultura suficiente para entender o que você está falando de segurança, o que pode acontecer. Então, a resposta ao incidente tem que ser inicial. Zero Trust, que eu acho é algo que não tem muitos anos, mas é uma possibilidade para você ter certeza que não adianta o cara te falar, olha, eu não vou copiar nada, só quero acesso àquela pasta. Não é bem assim. Sim. Você tem que pensar o contrário. E a resposta ao incidente tem a ver com a LGPD, né? Porque Exato. você vai ter que responder de alguma forma. E hoje o mix do ambiente, ele ser híbrido, você tem lá o seu castelo que você já tinha, e agora você tem uma pancada de coisa que está na nuvem, e isso hoje eu acho que uma das maiores preocupações para quem já tem um ambiente híbrido, e todos nós temos, porque o seu celular está na tua mão e ele entra dentro da sua instituição, seja ela pelo home office, ou seja ela porque você chega lá e fala, ó, eu estou querendo acessar negócio, empresta a senha do Wi-Fi? Quem é que já não fez isso? Né? A gente não sabe o que tem dentro daquele device que o cara colocou dentro. Verdade, Rubem. Tá bom? Está ótimo. Muito bom, muito excelente colocação. Estou acompanhando aqui nosso debate, eu queria ouvir, ainda não tiveram a oportunidade de falar, o Matheus, depois o Marco Carvalho e o Vicente, para a gente fechar essa rodada sobre priorização. Mas eu tenho aqui, Matheus, vou te chamar agora, um comentário do Daniel Vieira. Eu acho essa questão da priorização muito importante, porque realmente são várias frentes, 360 graus, como já foi dito. E, na minha opinião, as instituições educacionais enfrentam um grande desafio, que é buscar essa envergadura, essa capacidade digital, essa maior maturidade. Você acha que isso também é um grande desafio? Porque quando o setor, muitas vezes, a gente comparar setor financeiro, alguns estão comparando aqui outros setores, parece que é um pouco mais natural buscar essa capacidade digital. Parece que agora chegou o momento da educação, assim como já teve o momento do setor financeiro, de que não dá mais para a área de educação adiar essa necessidade de se capacitar digitalmente, e que isso tem que ser uma prioridade, está sendo defendido aqui pelo Daniel Vieira. O que você acha, Matheus? Está nesse grupo aí de prioridades? Isso é agora ou é agora para o setor de educação? Eu vou falar que é agora ou nunca, viu? Porque né? realmente o momento de segurança dentro do âmbito educacional ele é muito grande. Primeiramente, é um prazer estar participando aqui do debate novamente com vocês, com todos os colegas aí. Eu falo que, como reforçando o que já foi dito aqui, eu acho que conscientização dentro e fora da empresa é uma coisa essencial, mas as áreas de negócio, principalmente, elas precisam entender o papel de segurança dentro da empresa, né? Então, isso, no meio financeiro, em outros meios corporativos, isso é meio que já nasce entranhado com o negócio, e na parte educacional, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vai criar um projeto, ou você vai trazer uma nova ferramenta para dentro da empresa, às vezes tem ferramenta que a gente descobre quando já está no ar, já está em operação, já está em produção, já está valendo, e aí as pessoas acabam envolvendo segurança ou quando tem algum problema, né? Então, nosso grande desafio é trazer segurança já, por exemplo, para dentro dos projetos. Então, quando a pessoa vai trazer uma nova ferramenta, vai adquirir, vai envolver um novo fornecedor, ela envolver segurança, para a gente poder avaliar, porque não é só a ferramenta, tem o licenciamento, tem às vezes as versões da ferramenta que trazem algumas features de segurança, então isso é muito importante. E falando um pouquinho a questão de ransomware, que é uma coisa que está super em alta agora, antigamente os atacantes vinham, a gente tinha um WannaCry que criptografava tudo e a gente tinha que pagar em Bitcoin para o cara trazer uma chave de criptografar tudo. E hoje, além de criptografar, eles levam os seus dados. Ou seja, se você não me pagar, eu vazo tudo. Então, realmente, a gente tem que ter um controle muito maior disso.
A questão de resposta a incidentes é super importante, igual falaram, a questão de plano de continuidade de negócios, a parte de disaster recovery, são super importantes. A gente testar isso, então, às vezes, muitas vezes a gente tem o plano e não faz o teste disso, então, acho que isso é super importante. E, mais uma vez, as áreas de negócio, elas têm que entender a importância de segurança da informação, tem que comprar essa briga junto com a gente. Quando a gente é envolvido, quando a área de segurança está envolvida, a gente consegue fazer uma avaliação muito grande e evita lá na frente o incidente. Então, eu acho que essa transformação digital, ela passa nas escolas, passa nos professores, nos alunos, mas ela tem que passar também nos colaboradores que estão aí com a gente no dia a dia. Perfeito, muito bom, excelente, Vicente. Desculpe, Matheus, aqui já estou de olho no Vicente aqui, que enquanto você estava falando, eu estava percebendo que ele estava concordando aqui, que realmente, né, como ele falou, me corrigindo, é agora ou nunca, né? Então, realmente, o momento da educação, né? O momento dessa capacitação que a gente está discutindo, não só, né, de professores, mas também do próprio business do negócio educação, se imbuir desse espírito digital totalmente, né, Vicente? Não, perfeito. Bom dia, pessoal. Como o Matheus falou, né, eu já vinha concordando com a cabeça aqui, o meu verbal, a minha linguagem não verbal aqui não me deixa mentir, né? Isso é algo que a gente vivencia todo santo dia, né? Hoje, o segmento de educação, já praticamente as empresas se apresentam como no segmento de EdTech, né? Eu entendo que daqui para frente vai ser o default. Sim. Por conta dessa transformação digital, é bem que o Matheus falou, né? Nós temos diversos projetos acontecendo, às vezes numa semana são dezenas de novos projetos que são iniciados, até mesmo para pequenas demandas, como, por exemplo, a contratação de algum novo sistema que vai rodar no site do parceiro, e a falta, né, de maturidade dos nossos colaboradores, mais para perto aqui do business até do que a parte acadêmica, né, é muito grande nesse sentido, onde, por exemplo, eles não necessariamente enxergam necessidade de, cara, eu preciso ou não preciso envolver segurança da informação para simplesmente contratar um negócio que vai ficar rodando lá no parceiro. Mas tem uma não era nem para fazer mais essa pergunta, né, Vicente? Se precisa ou não precisa. Precisa. Tem que ser default, né? Isso. Por padrão, a gente tenta sempre dizer o seguinte: pessoal, na dúvida, sempre envolvam segurança da informação, porque às vezes é simplesmente a contratação de uma ferramenta que vai ajudar aqui numa campanha de lead e tudo mais, a gente apenas vai fazer, embedar um código no nosso portal, que aí vai aparecer lá a foto de uma personalidade oferecendo desconto, caso o cara fique X tempo aqui. Poxa, beleza, mas a administração dessa ferramenta, como é que é o acesso? Utiliza a conta local, não utiliza a conta local, integra ou não integra com o nosso AD e por aí vai, entendeu? Então, assim, às vezes em coisas mínimas eles não conseguem ter esse tato de que precisam nos envolver. E uma coisa que eu, pelo menos, costumo fazer muito, indo muito em linha com aquilo que o Luciano Lopes vinha falando lá no início, né? É sempre estar quase que evangelizando as pessoas, mas tentando trazer para um lado mais didático, para um lado, uma linguagem mais, como é que eu vou dizer, mais universal. Quando a gente fala, por exemplo, sobre cibersegurança, a gente está falando todo santo dia sobre gerenciamento de riscos. E gerenciamento de riscos é algo que também deveria estar já muito na educação de base, entendeu? Você falar sobre risco, sobre controle, sobre estratégias de mitigação, né? Eu sempre tento trazer para esse lado e sempre fazendo paralelos que são até fáceis de serem compreendidos, como, por exemplo, poxa, qual é o risco da sua casa ser assaltada, entendeu? Quais são os controles que você está implementando? Antes de sair de casa, você está fechando a porta, você checa, peraí, será que eu tranquei mesmo? Volta, checa de novo, entendeu? Fechou todas as janelas, entendeu? E entender também, por exemplo, qual é a nossa percepção de risco sobre aqueles ativos que temos dentro da nossa casa, né? Utilizando aí como essa analogia, entendeu? Ah, não, pô, se na minha casa tem um televisor, mas não tem isso, não. Às vezes, pô, o meu filho fica em casa quando eu saio, entendeu? Eu tô falando de algo inestimável praticamente. Então, tenho que envolver, talvez, numa questão de um circuito fechado, né, de TV ali, para poder tá detectando alguns eventos, ou mesmo controles mais preventivos, né? Não, por exemplo, eu vou instalar aqui uma cerca elétrica e tudo mais, para que ninguém consiga invadir, né, o meu perímetro ali da minha casa. Então, esse exercício de falar uma linguagem que seja palatável para todas
os tipos de usuário, né, é muito importante. Eu sempre tento fazer do pessoal da área de marketing, do jurídico e de diversas outras áreas da companhia. Então, a gente tentar, enquanto CISO, ter esse papel mais educacional é muito importante. Essa é a minha visão. Excelente, excelente. Para encerrar essa segunda rodada e a gente partir aí para os nossos comentários finais, eu quero trazer o Marco. E, Marco, é importante, achei bem interessante você, propositalmente eu deixei você aqui para fazer esse comentário final, primeiro pela sua posição como CEO, mas também porque, olha só que interessante, o Mário Cardoso Franco Júnior está fazendo uma colocação aqui importante. Acho fundamental que a educação evolua realmente para um modelo digital e que se torne realmente um business, né, totalmente baseado em digital. Mas não seria o caso também dos líderes de TI, CISOs e mesmo da área de negócio formarem mais grupos de trabalho para encaminhar sugestões de boas práticas, até para a própria NPD. Enfim, o que eu deixei aqui para o final com você, Marco, é o seguinte, você acaba sendo aí também um grande parceiro, né? Uma empresa que atua de uma forma para tornar esse modelo de educação cada vez mais um negócio, né, interessante e que atinja esses objetivos que são fundamentais na educação. Então, eu queria ver a sua opinião sobre isso, sobre o papel dessa articulação, quanto você acha que é importante esse setor também estar articulado, né? Qual é a sua visão sobre isso, Marco? Obrigado, Graça. Obrigado ao pessoal da TVD pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder estar num grupo tão seleto de pessoas que têm essa experiência tão vasta. Alguns conheço pessoalmente, outros estou conhecendo agora. Contexto, para quem talvez não tenha me ouvido ainda, eu sou CEO da Matsa, que é uma organização de educação em tecnologia, que atua em 3 frentes. A gente atua na educação corporativa, treinando os clientes dos grandes fabricantes de TI. Os instrutores dos fabricantes são os nossos instrutores. A Matsa Academy, que é uma organização que leva programas acadêmicos dos fabricantes para dentro das universidades, dos colégios técnicos, então, aproximando a indústria de tecnologia do meio acadêmico, de forma a reduzir esse gap de conhecimento que existe entre a academia e a indústria e o mercado. Então, tentando endereçar essas questões de conhecimento e capacitação foram tratadas aqui, e a Matsa Institute, que é um negócio social com a visão de inclusão, de geração de emprego e renda, vendo que a área de tecnologia é uma área que gera emprego no mundo inteiro em qualquer situação. Diante do fato de que nenhuma empresa pode se dar o luxo de não ser digital hoje, né? não ter literacia digital hoje é algo que há 40 anos atrás era datilografia, há 20 anos atrás era inglês, e hoje, assim, quem não tiver cultura digital mínima está completamente fora do mercado. Então, a minha visão da importância da educação nesse contexto colocado, essa situação, é que se a gente não preparar o meio educacional para poder ser um ator, e um ator em 2 dimensões. Eu tive a oportunidade muito rica de participar da criação do Plano Nacional de IoT. E quando a gente discutia isso lá, a gente tinha eixos horizontais, que eram eixos habilitadores, transversais, e eixos verticais, que eram as áreas de negócio. E, curiosamente, a educação, as pessoas olhavam e falavam, mas onde está a educação? Ela é uma vertical ou ela é uma horizontal? E ela é bidimensional, porque a educação é uma área de negócios que usa a tecnologia, que ia ser um usuário de IoT em algum momento para alguma situação, né, várias situações que já estão hoje em uso, mas, ao mesmo tempo, ela é um habilitador de todas as outras verticais. Então, eu vejo que deveria Excelente ser essa colocação, Marco. Muito boa. Ela é a base de todas as verticais, na verdade, né? Exatamente. Então, quando a gente escreveu, eu tive a honra de poder participar, escrever 2 dos parágrafos do plano, deixando com clareza, assim, se a gente tiver que começar por algum lugar, vamos começar pelo vértice da figura, que é onde tem educação na horizontal, educação na vertical, porque é dali que nasce a formação das verticais, e qualquer mudança que a gente tenha que implementar em qualquer área precisa nascer com a participação da educação, e a primeira área a se transformar precisaria ser a educação, para que ela possa, então, habilitar a transformação nas demais. Não é assim que acontece, a gente sabe que não é assim que funciona,
Na América Latina, normalmente, a gente tem aí um desinvestimento grande na área de educação. Eu estou participando de um Swarm Quest de uma organização mundial que está discutindo o futuro da educação em Latam nos próximos 10 anos, e os dados que a gente está levantando mostram o nível de desinvestimento que a gente tem na educação em Latam. É só olhar a diferença do que a gente tem, do que acontece na China e na Coreia, em função do que fizeram há 30 anos atrás, do que nós não fizemos. Então, isso mostra a diferença que a gente tem. Então, ponto pacífico, a educação precisa de foco, e a digitalização da educação é base para que a gente possa habilitar a digitalização das demais áreas. Perfeito. As outras áreas estão fazendo esse papel. Então, a gente tem visto muitas iniciativas vindo do fabricante indo em direção à academia, ou o fabricante indo no sentido de capacitação, apoiando universidades corporativas das empresas usuárias, né, e desempenhando papéis que poderiam, deveriam estar sendo feitos em parceria com a instituição acadêmica, de alguma forma. Né? A gente já vê vários desses programas acontecendo. O Centro Paula Souza, a Rubem está aqui, sou testemunha de saber que eles têm uma proximidade muito grande com a indústria, então isso de fato pode acontecer. Agora eu queria chamar a atenção para uma dimensão aqui, voltar lá no primeiro bloco, para pontuar uma coisa que eu acho que é muito relevante para todos. Todo mundo citou essa palavra. A gente sabe que em tecnologia a gente trata as coisas em 3 dimensões, né? Tecnologia, processos e pessoas. Tecnologia, temos fabricantes aqui, temos fornecedores, a gente falou de ferramentas, tem várias, tecnologia resolve tudo, né? Se a gente conseguir usar direito, ela resolve tudo. Para usar, a gente precisa de um processo bem desenhado, precisamos de um bom plano de resposta a incidente, um plano de contingência, um plano de correção de desastre, enfim, não é se, é quando vai acontecer, então estejamos preparados. Só que para que tudo isso opere de forma adequada, a gente precisa ter gente disposta a atuar, né, sabedora do que tem que ser feito, né, instruída e treinada e testada para saber se aquilo vai ser de fato desenvolvido. E aí passamos por uma dimensão que não tem nada a ver com tecnologia, né, tem a ver com gente, tem a ver com gerir pessoas. E essa é a área de excelência da educação, porque nós somos os formadores de pessoas, né? E eu vou transcender um pouco aqui a educação. Nesse grupo de discussão do futuro de Latam, a gente está falando que a educação é um composto, é um storyline que começa em casa. Então, a gente fala que assim, o primeiro professor que a gente tem são os pais. Então, o parenting é o primeiro estágio. O segundo é o teaching, né? A gente está na escola. Então, se você, do 0 aos 7 você está em casa, do 7 aos 28 você está na universidade, numa instituição de ensino, e dali em diante você está numa empresa onde o teu superior imediato ou a estrutura para que você responde é outra, é o teu próximo passo. Você sempre tem uma referência de alguém de ensino à tua frente. Então, a gente tem 3 papéis aí, né, do pai, do professor, do chefe, que tem funções educacionais, né? Esse aspecto de tratar a pessoa na sua íntegra, no seu storyline completo, do começo ao fim, leva a gente a pensar que, por exemplo, a gente precisaria treinar pais para ser bons professores de cyber em casa. É verdade. Né? A gente falou disso aqui hoje. Nós não temos essa formação, essa ideia não está na mesa, né? Então, assim, se a educação é a base de tudo, e é o vértice da figura que eu desenhei lá do plano de IoT, as pessoas são a pedra fundamental dessa construção. E a educação é a área que tem excelência para fazer isso construir. Tá ótimo, Marco. Então, tecnologia é a matéria suprassumo do planeta hoje, ninguém pode se dar o luxo de ficar sem ela, qualquer pessoa no planeta pode ser um profissional de tecnologia em algum nível, né? Sim. Pode ser alguém que configura um firewall, alguém que ensina a avó a usar o WhatsApp, né? Você está criando um hábito que vai fazer alguém usar uma infraestrutura que pode estar colocando em risco algum processo e, eventualmente, alguma vida. Então, perfeito, essa é a minha visão geral da compreensão muito do que a gente falou aqui hoje, muito ampla, né? Excelente. Mas, que a gente possa evoluir nesse sentido. Ótima contribuição. Eu que agradeço, Marco, muito bom você estar aqui com a gente. Eu quero passar, antes da gente entrar na conclusão aí com o Paulo, eu quero chamar o Valdo para comentar, Valdo, uma palavra que foi muito falada aqui e que eu acho importante, que está sendo também pontuada, que é a questão da parceria, né, Valdo? Então, hoje, nós estamos acompanhando aí, e eu nem vou trazer esses casos, porque são comentados pela audiência, como foi falado aqui, hoje os assuntos estão na mídia, né? A gente acompanha, mas tivemos casos recentes agora de problemas na cadeia, né? Problema com uma empresa, um parceiro, reverberando em toda a cadeia, né? Então, cada vez mais,
a gente vê que a digitalização e a necessidade da área de educação digitalizar, é isso que nós estamos discutindo aqui, vai passar por parcerias. Parcerias entre os atores que estão na área de educação, mas também com a indústria, porque todo mundo, no final, tem que estar remando, né, para o mesmo lado, né? Então, Valdo, como você vê esse desafio hoje, desse ecossistema, da importância dessa digitalização acontecer dentro de um ecossistema integrado e seguro? Aquele jargão, né, de todos fazem parte da mesma engrenagem, né? Então, exato. Você sendo uma engrenagem pequena, média ou grande, você é tão importante quanto para fazer todo o ciclo girar. Então, é muito importante o envolvimento dos parceiros de negócios, dos parceiros de tecnologia, dos parceiros fornecedores dentro do ambiente para que isso tudo seja colocado da forma mais desburocratizada, para você ter agilidade, mas que tenha também segurança, né? Então, a gente vê os grandes fornecedores ou os grandes consumidores fazendo trabalhos super próximos de entender todo o ecossistema de como está sendo aplicado a tecnologia e como estão sendo utilizados os dados desses parceiros de negócios deles, e a gente precisa trazer isso para todos os ambientes. Então, é muito complicado depois você ficar explicando para o seu público o que aconteceu, por que o dado dele foi parar em algum canto. Então, existe uma frente ampla de trabalho, onde todos estão colaborando para entender por onde esses dados estão passando, e a gente sabe que existe tecnologia disponível para fazer esse controle. Então, eu acho que a cada dia que passa, com a riqueza de informação que a gente tem que se preocupar cada vez mais com os controles que nós temos para manter essas informações num ambiente seguro, acessado e permitido por quem é de direito no momento certo. E esse trabalho, apesar de árduo, resulta de forma excelente, né? Então, você consegue manter o negócio íntegro, rápido, ágil, e ter a tranquilidade de que aquele acesso está sendo feito pela pessoa de direito. Perfeito. Pessoal, como eu falei logo no início, né, a gente não consegue, com certeza, em 1h30, cobrir todos os assuntos. Eu procurei aqui, na medida do possível, também atender. Eu vou trazer mais uma pergunta, uma questão da plateia, para rapidamente alguém poder responder, para depois a gente passar para os comentários finais aí, que eu queria trazer o Paulo também. Então, a Fernanda Moreira diz o seguinte: nesse contexto de criação da cultura de segurança, em tantos aspectos, dentro das escolas, quem olha para projetos e contratação de ferramentas e consultorias hoje? A quem pertence a rotina de potencializar as defesas? A direção pedagógica, financeiro ou TI/segurança? Quem pode responder aqui a Fernanda Moreira? Opa, Curi. No caso do Colégio Bandeirantes, existe uma área de tecnologia educacional, que é justamente entre os professores e alunos e as questões técnicas. No momento de uma decisão de ferramenta, de tecnologia e solução, tudo feito a 4 mãos, para evitar um impacto muito grande na ponta. A área de TI, obviamente, tem proposições de soluções, mas a área de tecnologia educacional é que valida a viabilidade de uso dessa tecnologia dentro das cadeiras, tá? Então, no caso do Bandeirantes, existe uma área específica, não é nem puramente TI, nem puramente tecnológico. São, inclusive, ex-professores que hoje não, na verdade, já há muito tempo, fazem parte da área de tecnologia. Então, que interessante. São professores com propriedade para falar de tecnologia dentro de sala de aula. Então, não é nem o técnico puro e nem o professor puro. Perfeito. Pimenta, rapidinho, você tinha levantado a mão, e aí, complementando aqui, o quanto que a direção pedagógica hoje decide
por soluções de TI, o quanto isso impacta aí de segurança, o quanto isso pode impactar as próprias áreas de TI e segurança. Então, o pessoal está trazendo aqui essa coisa de quem fica à frente, né, e o quanto tem conhecimento de pedagogia, de educação e de tecnologia. Rapidamente, Pimenta, seu comentário. Obrigada. O Cury roubou o que eu ia falar, né? Porque a gente sofre isso na pele. Eu acho que esse desafio é de todos, né? Mas eu acho que sem esse casamento, né? Uhum. Adianta você falar, olha que tecnologia bacana. O cara olha e fala, não. Né? O cara do pedagógico, não quero. E tem o contrário, ele fala, olha que solução bacana. Aí o cara da TI fala, não, esse eu não vou pôr. Então, esse casamento, vamos dizer assim, entre o que você, TI, sugere e o que a parte pedagógica gostaria de ter ou ver isso um diferencial, é fundamental para que não só a segurança, como todas as ferramentas que você vai ter na tua instituição tem que passar por uma Caiu? Eu falei ou não falei? Sim, caiu, eu não sei. Então, só para resumir, o casamento TE, tecnologia educacional. Achei que era o meu microfone aqui. Tem que existir, porque senão você vai ter uma tecnologia que ninguém quer usar, ou o cara vai querer uma função que não tem como comprar, por exemplo, ou não tem como colocar. Era isso. E se não está funcionando, tem que se preocupar com isso, né? Se não está falando a mesma linguagem, aí tem que se preocupar. Paulo, vamos ter que encerrar, que pena, né? A audiência aqui ainda mandando um monte de pergunta, sinal de que nós temos que voltar a trazer o setor de educação, hein? O pessoal está cobrando aqui, vem saúde, vem finanças, vem varejo, tem que vir mais vezes a educação, né? Como disse o Marco, é a base aí de todas as outras verticais, né? Tudo está baseado em educação. Então, Paulo, para deixar uma mensagem final importante, o nosso último tópico, como criar uma inteligência na resposta a incidente, a gente começou aqui, o Lucena já de cara colocou logo a importância de priorizar isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a tua visão, como é 360 graus aqui o desafio, Paulo, que mensagem você deixaria aí final, e até para a gente pensar um pouco mais e com certeza ser tema aí do nosso próximo encontro, né? Deixar aí uma pensata para nos instigar aí para estarmos de novo juntos nesse debate. Legal. Bom, primeiro, de novo agradeço, acho que o conteúdo foi extremamente relevante aí dessas feras, cada um colocou um ponto extremamente relevante de pessoas, processos e tecnologia. É legal também como, até para a parte de educação, né? Sempre traz uma linguagem mais fácil, né, falando dos castelos, das casas, né, como a gente sempre tenta falar isso de uma forma mais simples. Agora, a mensagem final aqui é legal ver como tem alguns que já têm uma parte diferencial de ter duas equipes decidindo, tanto a pedagógica quanto a do TI, mas a gente sabe que a realidade, a maioria, geralmente só tem ou um setor de segurança, às vezes o de infra, né? Assim, a gente falando de uma parte abrangente, né? Geralmente o ponto de decisão a parte de conscientização é extremamente relevante, eu acho que é uma das mais importantes, mas no caso de acontecer algo, o goleiro é a equipe de TI, né? É quem responde, no final das contas. Então, o que a gente traz muito, né? Eu gosto de falar mais de 3 Ps, uma de predição, que é a gente estar preparado antes da ameaça chegar no ambiente, que é algo que a gente ajuda, acaba sendo um grande diferencial nosso. A outra é a parte de prevenção, uma vez que está dentro da empresa, antes de ter o incidente de fato, eu já consigo tomar uma ação antes que o prejuízo seja causado. E isso é algo que a gente tem também uma relevância muito forte, especialmente num cenário hoje de carência de mão de obra, né? Onde existe hoje, claro que pode ser, tem um tema só para isso, a gente pode fazer 1h30 só disso, mas hoje existe também um desafio de você ter e manter analistas sêniores com alto conhecimento de segurança. Então, outra parte, nessa parte preventiva, a gente ajuda muito nessa parte de
vamos dizer, mastigar a informação para que o incidente seja resolvido, né, que a detecção e resposta seja feita. E o último P seria a parte de proteção, que aí acho que é o mais tradicional, onde quanto mais camadas, melhor. É claro que tem que ter aquele parâmetro de equilíbrio, né? Também não dá para investir em tudo, mas a gente traz todas as camadas necessárias para que a empresa esteja o mais protegida possível. Acho que basicamente é isso, e assim, conteúdo extremamente relevante. De novo, agradeço demais a todos e a organização da TVD. Muito obrigada, Paulo. Olha, o pessoal da audiência, né, agradecendo muito aqui. Eu vou selecionar um comentário, Paulo e demais, que meio que sintetiza aqui o que o pessoal está colocando aqui. A Cristina Sleiman, bastante conhecida também no setor educacional, está participando. Então, bom dia, e estou aqui desde o início. Agora, no final, gostaria de parabenizar essa iniciativa. Eu acho que esse setor, concordo com o que o Marco colocou, é a base para todos os outros setores. Então, realmente é muito importante a gente cada vez mais trazer o setor educacional. E eu gostaria de registrar que no tema educação digital, o Colégio Bandeirantes foi precursor, olha aí, Cury, e sempre teve essa preocupação. Estive com vocês por 8 anos, o trabalho em sala de aula é essencial, e para construir essa cultura de ética e segurança, precisam andar juntas, setor pedagógico, tecnologia e segurança. Bem, foi o que nós fizemos aqui. Obrigada, Cristina e todos que acharam muito interessante esse mix que a gente conseguiu. Eu sei que acaba sendo um desafio para mim conseguir trazer todas as vertentes, mas, sinceramente, foi um encontro onde a gente conseguiu reunir segurança, TI e business. Isso foi muito legal. Então, eu agradeço demais a participação de vocês, o apoio da McAfee, da NetSafe. Muito obrigada a todos vocês por esse encontro. E fica aí um pedido da audiência. Espero que vocês nos atendam aqui nessa convocação e voltem aqui na TVD para debater mais esses desafios dessa cultura digital no setor de educação. Pessoal, muitíssimo obrigada, um ótimo dia, tarde para vocês e até breve. Obrigada, audiência. Grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns, Graça, pela mediação. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos, até logo. From devices they hold through apps in the cloud, McAfee is on your side to stop threats here, there, anywhere. McAfee, it's about time.